professor. Olá, professora. Sejam muito bem-vindos a mais uma formação do nosso programa de recuperação e aprofundamento. Me chamo João Paulo Staconi e faço parte da equipe formativa da área de Ciências da Natureza. Como sempre costumo mencionar, né, é muito bom poder estar aqui com todos vocês. Aproveito o momento para saudar os nossos colegas, né, os intérpretes de Libras, e nesse movimento de tornar a nossa formação mais inclusiva, aproveito para fazer a minha autodescrição. Eu sou homem, branco, uso barba, óculos, meus cabelos e meus olhos são castanhos, estou vestindo uma camiseta amarela e atrás de mim tem uma parede com um papel de parede que se assemelha a tijolo. Então, eu peço licença nesse momento a vocês para poder compartilhar a nossa apresentação da nossa pauta de hoje, ok? Bom, então, né, nós estamos na formação para professores do Programa de Recuperação e Aprofundamento referente ao componente curricular Biologia, voltada aos professores que ministram esse componente curricular para as terceiras séries do ensino médio. Como nossas formações seguem um cronograma que prevê um intervalo entre a apresentação, o desdobramento e a aplicação, então em nossa pauta de hoje nós desenvolveremos as discussões referentes a SA1 do volume 2. Então eu espero aí que vocês possam aproveitar a nossa formação de hoje, que está repleta de sugestões e ideias de como podemos utilizar os instrumentos, como nós poderemos desenvolver, né, e aplicar a SA1 com os nossos estudantes. Vamos lá? Então, antes de mais nada, né, é muito importante que vocês possam acessar o material Aprender Sempre. Então, aqui nesse slide, quando o material for disponibilizado, vocês poderão clicar nesse botãozinho azul, identificado como Ensino Médio, para acessar os cadernos do professor e do estudante, através do link que vai direcionar para o site da EFAP, ok? Bom, e agora, né, vamos conhecer os nossos objetivos de hoje. Então, por se tratar, né, de uma pauta voltada à SA1 do volume 2, o nosso primeiro objetivo, né, ele espera, então, que nós possamos retomar algumas informações importantes sobre o nosso eixo formativo e as nossas formações para o terceiro bimestre. O segundo objetivo de hoje tem a proposta de favorecer o planejamento de atividades de recuperação e de aprofundamento das aprendizagens a partir de abordagens que oportunizem um trabalho pedagógico voltado para as habilidades essenciais. Já o nosso terceiro objetivo de hoje tem a proposta, né, que nós possamos explorar as possibilidades de aprendizagem presentes na sequência de atividades 1, né, a SA1, enfatizando o nosso eixo formativo, né, o nosso novo eixo formativo, ensino de ciências e cidadania, educação das relações étnico-raciais. Por fim, né, no nosso quarto objetivo, a proposta é que nós possamos, né, que a nossa pauta possa contribuir para que nós possamos organizar as nossas noções pedagógicas e planejar a aplicação da SA1, levando em consideração o contexto da nossa escola e a realidade dos nossos estudantes, né? É sempre bom a gente ter esse olhar para a nossa escola, esse olhar para os nossos estudantes e adaptar todas as sugestões que nós deixamos nas nossas formações para a nossa realidade. Tudo bem até aí? Bom, esse slide, né, comum das nossas formações, ele traz a nossa agenda. Então, como vocês podem observar, a nossa formação de hoje está dividida em 3 grandes momentos. No primeiro momento, né, a proposta é apresentar a estrutura das formações e o eixo formativo de Ciências da Natureza no terceiro bimestre. Já no segundo momento, é aquele momento onde nós trazemos, né, a sequência de atividades 1, a SA1 do volume 2, e apresentamos aí algumas sugestões e abordagens para a sua aplicação. Por fim, o nosso terceiro momento traz as sugestões de atividades para o desdobramento da ATPC nas escolas, ok? Bom, então vamos começar com o nosso momento 1, né, no qual nós iremos retomar algumas informações importantes sobre as nossas formações e o eixo formativo do terceiro bimestre. Vamos lá? Então hoje, né, penso ser importante revisitar a nossa linha do tempo das formações, pois ela apresenta de forma estruturada
todo o nosso percurso formativo desenvolvido para o segundo bimestre, né? E olha só quantos conteúdos nós já desenvolvemos juntos, não é mesmo? Então, nós tivemos as nossas formações etapa e ano série voltadas a SA1, voltadas a SA2, voltadas a SA3 do volume 1 do Caderno Aprender Sempre, né? Também tivemos uma formação etapa que trouxe discussões sobre as propostas interdisciplinares e agora referente ao terceiro bimestre, para auxiliar no planejamento, como já mencionamos, né? Já tivemos uma formação de etapa, onde a professora Mariana trouxe as novidades do nosso novo eixo formativo e hoje já discutiremos as primeiras possibilidades de aplicação. Então, nós estamos aqui nesse pontinho verde, né, a segunda formação do terceiro bimestre, uma formação ano série. Então, na próxima semana, nós teremos mais uma formação de etapa que irá encerrar as formações do primeiro semestre. Então, também é importante, né, eu aproveito esse momento para lembrar que todas as formações, né, referentes ao primeiro e ao segundo bimestre estão disponíveis e podem ser acessadas pelo repositório do Centro de Mídias, né? Então, caso vocês tenham perdido, né, algumas das nossas formações voltadas ao eixo formativo anterior, caso você tenha perdido a nossa formação passada, onde a professora Mariana já trouxe as primeiras discussões relacionadas ao nosso eixo formativo, pensando no terceiro bimestre, acredito ser importante, claro, na medida do possível, que vocês revisitem, né, as nossas formações para poder aí acompanhar a construção, né, da nossa pauta como um todo, ok? Bom, agora vamos conversar sobre o nosso eixo formativo, né, pensando aí para o terceiro bimestre. Lembrando ainda que esse eixo interconecta todas as sequências de atividades da área de ciências da natureza. Então, como foi apresentado na formação passada, né, nós conversamos sobre o eixo de ciências da natureza e cidadania. Muito interessante, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado da nossa proposta, pois ela veio das colaborações de vocês em nossa comunidade de ciências da natureza. Aproveito ainda para convidá-los a observar as imagens, né, que selecionamos para ilustrar o nosso eixo formativo, né, que foram trabalhadas também na formação passada. Então, nós não podemos dissociar o ensino de ciências, né, de questões importantes para uma formação integral de um cidadão ou de uma cidadã. Por isso mesmo, nesse bimestre, nós traremos discussões ao primeiro momento, né, que podem parecer estranhas, né, para a área de ciências da natureza, mas ao longo do bimestre vocês perceberão como é possível abordar tais questões em suas aulas, né, deixando elas ainda mais diversas e formativas. Vamos então entender um pouco melhor como abordaremos esses assuntos ao longo das nossas próximas formações? Pois bem, né? Então, por que trabalharmos o eixo de ciências da natureza e cidadania? Então, nós, professores, nós, professoras, sabemos o quanto é importante proporcionarmos aos nossos estudantes uma educação integral, não é mesmo? No documento curricular, do Currículo em Ação, nós temos que a seguinte definição, né? A educação integral ela é aquela que busca o desenvolvimento pleno do estudante, as situações de aprendizagem da área de ciências da natureza, então elas devem mobilizar conhecimentos, né, conceitos e procedimentos, as habilidades, as práticas cognitivas e socioemocionais e as atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana e do pleno exercício da cidadania. Então, né, nas nossas formações voltadas para o terceiro bimestre, nós aprofundaremos as nossas discussões sobre o ensino de ciências e cidadania. Então, nós iremos iniciar na SA1 com a temática de educação das relações étnico-raciais. Em seguida, né, como pode ser possível observar nesse esquema que sempre trazemos também nas nossas formações, aqui caminhando no sentido anti-horário, né? Quando vocês observam lá a SA2, nós conversaremos sobre as questões de gênero e diversidade atreladas às ciências da natureza. E, por fim, na SA3, nós abordaremos os tópicos relacionados ao multiculturalismo. Então, parece que esse bimestre nós faremos discussões bem interessantes, né?
Então, esperamos aí que vocês gostem dessa proposta. Além disso, acreditamos que após essas formações, também vocês possam estabelecer um panorama mais completo, né, como nós discutimos, sobre como é possível trabalhar as ciências da natureza para o desenvolvimento de práticas abrangentes que possam também discutir essas questões de cidadania. Tudo bem? Então, seguindo aí com a apresentação da estrutura da nossa formação, nesse slide nós indicamos o percurso formativo em relação aos temas principais a serem trabalhados em cada uma das sequências de atividades de biologia nesse terceiro bimestre. Então, nós aprofundaremos nessa formação, né, com a SA1, o tema Origem da Vida. E aí, como pode ser observado, e aí pensando lá no terceiro bimestre, nas nossas primeiras formações ano-séries, com a SA2, nós aprofundaremos o tema voltado à evolução e formação de novas espécies. Por fim, com a SA3, então, o tema geral que será abordado nas nossas formações ano-série de biologia será as conquistas evolutivas, ok? Então, né, ainda voltando às nossas discussões, a ideia da educação das relações étnico-raciais, de acordo com o parecer CNE, né, CP 003/04, a promoção de relações étnico-raciais positivas é um dever de toda a sociedade, né? Mas esse parecer ele estabelece a função do sistema escolar nesse processo. Então, dessa forma, a educação das relações étnico-raciais refere-se a processos educativos que possibilitem as pessoas superar os preconceitos raciais, que as estimulem a viver práticas sociais livres de discriminação e que contribuam para que elas compreendam e se engajem em lutas por equidade social entre os distintos grupos étnico-raciais que formam a nação brasileira. É claro que a escola não é a única instituição responsável pela educação das relações étnico-raciais, uma vez que o processo de se educar ocorre também na família, nos grupos culturais, nas comunidades, no convívio social, proporcionado pelos meios de comunicação e entre outros aí, né? Mas é importante compreender que a escola é um ambiente privilegiado para a promoção de relações étnico-raciais positivas em virtude da marcante diversidade em seu interior. Então, é nessa temática que iremos nos aprofundar e com ela prover aí discussões muito ricas, né, que poderão ser desenvolvidas com os nossos estudantes. Tudo bem até aí? Estão acompanhando? Está tranquilo? Vamos então agora, né, passar para o nosso segundo momento, né, o momento em que nós apresentaremos a sequência de atividades 1 e também deixaremos aí sugestões para serem desenvolvidas e aplicadas com os estudantes. Vamos lá? Então, conforme já mencionamos, né, a sequência de atividades 1 na disciplina de biologia terá o foco no tema Origem da Vida. E para ilustrar esse tema, nós trouxemos imagens que representam o universo, né, onde tudo começou, imagens que representam os povos primitivos e também que remetem aí à teoria da deriva continental. É claro que não podemos ser reducionistas, né, e pensar no termo origem da vida apenas por meio dessas imagens, desses aspectos apresentados. Então, vamos entender melhor como será a nossa sequência de atividades? Muito bem, né? Nesse slide nós trouxemos a estrutura da SA1, lembrando, né, que toda a sequência de atividades ela é proposta em 6 aulas, né, para ser desenvolvida aí em 6 aulas de 45 minutos. Então, na primeira aula, a atividade proposta traz aí a temática, né, das origens aos dias de hoje, características gerais dos seres vivos. A segunda aula tem o tema, né, hipóteses sobre a origem da vida. A aula 3 tem como atividade a vida em constante evolução, as ideias de Lamarck e Darwin. A aula 4 traz como atividade o estudo da teoria da seleção natural. A aula 5 vem aí, então, com a atividade de formação de novas espécies. E fechando, né, a SA1 com a aula 6, a proposta é o estudo dos isolamentos geográficos e reprodutivos.
E aí, né, em relação às habilidades essenciais propostas, nós temos 5 habilidades para serem desenvolvidas com os estudantes aí nesse terceiro bimestre com a SA1. Então, a primeira habilidade, ela pretende permitir que o estudante seja capaz de interpretar concepções religiosas e científicas para a origem da vida e dos seres vivos. Já a segunda habilidade, né, com ela, espera que os nossos estudantes possam estabelecer a relação entre as condições da Terra primitiva e a origem dos primeiros seres vivos. Com a terceira habilidade, né, ela propõe aí a ideia de identificar as ideias evolucionistas de Darwin e Lamarck com base na leitura de textos históricos. A quarta habilidade, então, visa inferir que o resultado da seleção natural é a preservação e a transmissão para os descendentes das variações orgânicas favoráveis à sobrevivência da espécie no ambiente. E, por fim, né, a quinta e última habilidade tem a proposta, né, de que os estudantes possam identificar o papel dos isolamentos geográficos e reprodutivos na formação das novas espécies. Tudo bem? Bom, então, para a nossa formação de hoje, né, nós temos aí 3 objetivos gerais e um específico. Então, nós vamos começar, né, o estudo da aplicação e das atividades, né, algumas das atividades previstas no caderno Aprender Sempre, com o objetivo geral 1, que tem a proposta de identificar e estabelecer relações entre as habilidades essenciais a serem desenvolvidas e os objetivos de aprendizagem de cada aula. Então, para desenvolver esse objetivo geral 1, nós vamos nos dedicar à aula 1, que se encontra entre as páginas 3 e 4 do Caderno Aprender Sempre, né, volume 2. Não se preocupem, né, nesse slide, nós sempre trazemos, né, um print, mas fiquem tranquilos que na próxima slide nós já trazemos essa atividade mais ampliada, então não precisa ficar tentando ler caso você esteja, né, por um dispositivo, um smartphone, né, que fica muito pequeno. Então, nesse slide, né, nós trouxemos aí a atividade, um recorte dessa aplicação. Então, inicialmente, né, nós separamos os principais assuntos que serão abordados na aula 1 da SA1. Então, como é possível perceber, né, essa aula ela está dividida em 4 atividades. A primeira delas propõe, então, uma roda de conversa, onde os estudantes vão discutir as concepções prévias sobre a origem da vida, né? O que eles já viram até esse momento, o que nós podemos incentivar, talvez, eles a trazer as concepções observadas dos responsáveis, dos familiares, né? Quais essas percepções sobre a origem da vida, para que depois, com a atividade 2, né, uma atividade coletiva, eles possam fazer uma representação ainda das suas concepções de terra primitiva. E aí sim, após essa, vamos dizer assim, um levantamento dos conhecimentos prévios, no momento 3, né, dessa aula, já traz a proposta de uma pesquisa e análise, né, sobre a teoria do criacionismo e também a teoria científica. E, por fim, lá no quarto momento, vamos dizer assim, dessa aula 1, né, então vem um momento onde eles vão estabelecer relações, né, seres vivos e não vivos com a formação do planeta. Então, como nós podemos observar, né, os itens 2 e 3 se tratam de atividades que podem levar tempo. Então, pensando aí na quantidade de aulas de biologia que nós temos, né, pensando no nosso tempo, que é tão precioso para desenvolver todas essas propostas e como nós gostamos de ser detalhistas com esse tema, né, deixamos aí como sugestão a ideia de solicitar que os estudantes desenvolvam em suas casas, como tarefa, uma representação da concepção dele, né, da Terra primitiva, e uma breve pesquisa sobre a origem da vida, de acordo aí com as diferentes concepções judaico-cristã, concepção indígena, africana, científica. Além disso, ainda dependendo da característica da sua turma, vocês poderão dividir, né, os temas da pesquisa em diferentes grupos para que sejam socializados na escola. E aí, para socialização, os estudantes podem organizar a sala em um formato de U, né, e aí nós podemos conduzir a aula de modo a desenvolver as demais atividades propostas
levando eles a reconhecer as principais hipóteses para explicar a origem dos seres vivos e compreender o processo de formação do planeta Terra relacionado também, né, à origem dos seres vivos. Assim, além de garantir, né, uma gestão de sala de aula onde estamos prevendo momentos colaborativos entre os estudantes, nós também conseguimos relacionar os objetivos da aprendizagem da aula com as habilidades essenciais propostas. Então, eu acredito particularmente ser muito importante trabalhar com essas concepções prévias, pois é uma maneira de engajar o nosso estudante quando ele começa a perceber que os seus colegas têm concepções diferentes, que diferentes grupos também trazem, né, arraigados aí na sua cultura, diferentes concepções sobre a origem da vida, e aí é um momento oportuno para que a gente possa permitir com que ele perceba que a ciência vem aí também para trazer, né, a sua contribuição, o seu estudo, né, e o estudo de vários cientistas para poder acrescentar, talvez, né, esses conhecimentos e essas concepções dos nossos estudantes. Geralmente percebe-se que quando eles começam esse processo de desconstrução e reconstrução, né, desses conhecimentos, eles acabam se motivando mais e participando mais ativamente das discussões que a gente acaba promovendo na sala de aula, ok? Bom, espero que essas sugestões tenham contribuído aí e que seja possível aplicar nas suas aulas, né? E agora vamos para o nosso objetivo geral 2, né, que tem a proposta de organizar a gestão de sala de aula e adaptar as atividades à realidade escolar, de maneira a privilegiar metodologias diferenciadas e potencializar a participação, a autonomia, as interações e o engajamento dos estudantes, né? Com a aula passada nós já deixamos algumas dicas e agora a gente vai ver mais uma sugestão de atividade que vem nesse sentido, né, de permitir aí as interações e os engajamentos dos estudantes, que hoje, né, mais do que nunca, depois que eles voltaram desse período em remoto, né, mais que se faz necessário, não é mesmo? Então, para que a gente possa desenvolver o nosso objetivo geral 2, nós vamos nos dedicar à aula 2, que traz aí uma proposta muito interessante, a aula invertida. Então, nesse slide também nós trouxemos aí um panorama geral das principais atividades que serão desenvolvidas nas aulas, né? Mas antes de a gente fazer a leitura do slide, né, eu deixo um ponto de atenção, pois a seguir, né, com a nossa proposta de atividade para a aula 2, é importante que antes disso a gente solicite lá no finalzinho das atividades relacionadas à aula 1, que os estudantes pesquisem as principais informações sobre a origem da vida ou assistam aos vídeos que estão sugeridos no caderno do professor, lá na página 8. Né? Também é importante deixar claro, caso eles ainda não conheçam essa estratégia, né, essa metodologia, que se trata de um formato de, vamos dizer assim, entre aspas, de aula diferente, da aula invertida. Então, só reforçando, né, para o bom desenvolvimento das atividades propostas na aula 2 e para que a gente possa seguir com as próprias sugestões do Caderno Aprender Sempre, lá as notas do autor, é importante que esse conteúdo seja apresentado previamente, né? Assim eles podem se preparar e participar mais ativamente da aula, né, permitindo o nosso gerenciamento no sentido de estimular o desenvolvimento de atividades colaborativas e reflexivas em sala de aula. Então, nesse sentido, né, as atividades propostas para a aula, se vocês quiserem acompanhar comigo agora no slide, né, tem a ideia, num primeiro momento, aí, de trazer uma proposta coletiva, onde nós faremos a sistematização das anotações sobre a pesquisa realizada. Num segundo momento, vem aí a ideia de um levantamento de informações por meio do estudo do experimento de Pasteur. E, por fim, vem o confronto dessas informações, né? Onde a gente vai discutir a hipótese autotrófica e heterotrófica para a origem da vida. E aí, para o desenvolvimento, né, e para que a gente possa ampliar essa proposta, na medida do possível, claro, né, dependendo da realidade da escola, do tempo de aplicação, os estudantes podem sistematizar essas informações de forma colaborativa também. Eles podem utilizar um Jamboard, podem utilizar um Padlet, por exemplo,
ou também por meio da criação de podcasts, né? É interessante a gente diversificar as estratégias para também não ficar repetindo a mesma ação, né? Vamos supor que na sua escola eles tenham gostado de utilizar o Jamboard, mas com o tempo eles podem cansar, né? Então é importante a gente diversificar essas sugestões de ferramentas também. E aí, nesse sentido, né, nós também propomos que eles elaborem um quiz. E aí nós indicamos para essa atividade a utilização de uma plataforma também muito interessante, a WordWall. Né? Essa plataforma permite aí a criação de questionários, de jogos, de competições. Assim, os estudantes poderão desenvolver os jogos, os questionários, os caça-palavras, com foco nos estudos sobre a origem da vida. E aí, após o desenvolvimento, eles podem trocar as atividades entre si, permitindo que os colegas realizem as atividades que foram propostas por eles, né? E também realizar as atividades, e aí esse estudante que trocou também pode realizar a atividade proposta pelo seu colega. E aí, claro, né? Caso não seja possível o desenvolvimento do jogo online, não tem problema, eles podem montar fisicamente um caça-palavras, né? Para exercitar esses conceitos propostos, podem elaborar questões, eu gosto de utilizar muito essa estratégia na sala de aula. Eu sempre costumo fechar a aula com a proposição de um mapa conceitual e depois eu peço para eles elaborar 2, 3 questões e trocar essas questões com os colegas e depois corrigir a questão que o colega resolveu. Né? Eu tenho observado, pelo menos na realidade onde eu estou, né, que é uma estratégia que tem surtido muito efeito, né, com os meus estudantes, no caso. Bom, tudo bem até aí? Vamos para o nosso próximo objetivo. E agora, né, com o objetivo geral 3, ele tem a proposta, né, que nós possamos dialogar sempre que possível com os nossos colegas, né, da unidade escolar, visando o desenvolvimento de ações e, por que não, interdisciplinares, né? E aí, para que nós possamos desenvolver esse objetivo geral 3, nós vamos propor uma ampliação dessa aula 2 que nós já estávamos discutindo. Lembrando, então, né, que a aula 2 ela trabalha com as hipóteses sobre a origem da vida. Vamos ver, então, qual é essa nossa sugestão? Então, pensando aí na ideia, né, de desenvolver atividades pluridisciplinares, né, com os demais colegas da área ou com outros professores, nós podemos explorar com os estudantes as concepções sobre o método científico, né, fruto de discussões de formações do ano passado, de formações anteriores ainda do primeiro bimestre, que foram voltadas à alfabetização científica. Então, nós podemos levantar, inclusive, questões relacionadas à importância de seguir métodos científicos na construção do conhecimento, né, em diferentes áreas do conhecimento. Também, seguindo nessa linha de raciocínio, nós podemos reforçar a importância do experimento de Pasteur na refutação da teoria da abiogênese. E é um importante momento para a gente também chamar a atenção e desmistificar aquela proposta de que o cientista é um gênio isolado, trancado numa torre de marfim, de que eles também erram, né? E que os estudos, o desenvolvimento da ciência, a evolução científica, ela vem nesse sentido. E também a gente pode mostrar para eles que o conhecimento ele não é apenas sobreposto, né? Existem teorias que podem refutar algumas ideias que foram desenvolvidas e acreditadas por longos períodos. E aí, pensando em uma ampliação, né, em uma atividade pluridisciplinar, nós podemos, nas disciplinas de ciências da natureza, desenvolver com os nossos estudantes as discussões sobre o método científico, né? E aí os nossos colegas da física, por exemplo, eles podem estudar ao mesmo tempo que trabalhamos essa temática da aula 2, os conceitos de calor envolvidos no processo de pasteurização, enquanto que nós podemos aprofundar aí a importância do processo da pasteurização na indústria alimentícia como forma de conservação dos alimentos, né? Então, deixamos aí essa sugestão para que possamos cumprir esse objetivo interdisciplinar. Espero aí que vocês tenham gostado das sugestões. Com isso, nós encerramos, né, os objetivos gerais e agora nós chegamos ao nosso objetivo específico 1,
né, onde nós entraremos nas discussões sobre o nosso eixo de ciência da natureza e cidadania. Então, esse objetivo específico, ele tem a proposta de articular o ensino de ciências da natureza com a educação para as relações étnico-raciais e cidadania, a partir de abordagens didáticas que fortifiquem discussões sobre alguns ou alguns dos eixos abaixo, né? Então, antes de fazer a leitura dos eixos que estamos propondo, também deixo claro, né, que às vezes não é possível que a gente desenvolva todos os eixos ao mesmo tempo, como vocês vão observar na sugestão que separamos para aplicar com os estudantes. Mas dentro dessas possibilidades, né, pensando aí na educação para as relações étnico-raciais e a cidadania, nós temos os eixos voltados à proposta, né, das discussões relacionadas aos impactos das ciências na vida social e racismo, a superação de estereótipos, valorização da diversidade e ciências, a ideia, né, do estudo da África e seus descendentes e o desenvolvimento científico mundial, as discussões relacionadas às ciências, mídia e relações étnico-raciais e também aos conhecimentos tradicionais da matriz africana e afro-brasileira e ciências. Muito bacana, não é mesmo? Então, para desenvolver esse objetivo específico, nós vamos nos dedicar à aula 3, daí, partindo do objetivo de aprendizagem proposto na página 6 do caderno Aprender Sempre. Então, é a aula 3 e nós estamos aproveitando esse objetivo, né, de aprendizagem. Tem a proposta de interpretar o processo evolutivo humano como resultado da interação entre mecanismos biológicos e culturais. Então, vamos ver qual é a proposta de atividades que separamos para vocês? Pois bem, né? Então, a proposta é apresentar, né, esse texto de divulgação científica aos nossos estudantes, intitulado Pelo Mundo Afora. É um texto muito bacana, para que eles possam ler e discutir o conteúdo apresentado em pequenos grupos. Infelizmente, né, o link não pôde ficar fixado aqui nesse slide, mas se vocês observarem as notas de fala, quando vocês fizerem o download dessa pauta, vocês vão encontrar o link para acessar esse texto de divulgação científica. Ou não, né? Ou vocês podem também acessar os buscadores da internet. Se vocês digitarem lá Pelo Mundo Afora, vocês vão encontrar facilmente esse texto também, ok? E aí, a partir da leitura do texto, né, nós podemos lançar as seguintes perguntas sensibilizadoras para trabalhar com aquelas discussões que nós vimos lá quando apresentamos o objetivo específico. Aí podemos trazer para eles, né, os conhecimentos biológicos podem auxiliar no combate ao racismo? Qual é a nossa ancestralidade? Qual é a nossa origem biológica? Podemos ainda trazer questões como, né, os diferentes povos que habitam os diferentes continentes possuem origens também diferentes? Existem raças humanas? Como a genética pode auxiliar as nossas discussões? E aí, nesse momento, é importante discutir também com os estudantes o conceito de raça, né? Que o conceito raça, aliás, ele foi culturalmente criado, porém não existe raça biológica. Nós também, né, pensamos ser importante trazer nessa discussão os elementos da construção cultural e social. E aí, se possível, para fomentar essas discussões, nós podemos fazer parcerias com os nossos colegas das outras áreas de ciências humanas, por exemplo, né, ou ciências sociais e aplicadas, como agora é denominado. E ainda com a sensibilização dos estudantes, por meio dos questionamentos propostos, nós podemos incentivá-los a pesquisar e entender como ocorreu a evolução humana, permitindo que eles compreendam a diversidade humana como resultado da variação genotípica e fenotípica. E ainda como sugestão de aprofundamento, né, para você, professor, você, professora, nós deixamos a indicação da leitura do artigo que inspirou a nossa proposta de aplicação de atividade para atender ao objetivo específico proposto. Então, caso você queira ampliar as discussões na aula, né, nós deixamos também nas notas de fala do slide o link do artigo com o título
Desconstruindo o racismo social a partir da investigação de nossa ancestralidade biológica. É um artigo muito bacana. E aí, caso vocês não consigam encontrar, também recomendo que joguem nos buscadores da Copia e Cole, né? Nos buscadores que vocês vão encontrar facilmente esse artigo. Nele, as autoras propõem a ideia do estudo de que a atividade investigativa é sobre o tema evolução humana e diversidade étnico-cultural para as aulas de biologia. Outra sugestão também é o livro Sapiens, Uma Breve História na Humanidade. Nele, o historiador israelense Yuval Harari, né, peço desculpas aí caso a pronúncia esteja errada, aplica uma fascinante narrativa histórica a todas as instâncias do percurso humano sobre a Terra, da Idade da Pedra ao Vale do Silício. Então temos aqui uma visão ampla e crítica da jornada em que deixamos de ser meros símios para nos tornarmos os governantes do mundo. E a Harari ainda se vale de uma abordagem multidisciplinar que preenche aí as lacunas entre história, biologia, filosofia e economia. E com a perspectiva macro e micro, analisa não apenas os grandes acontecimentos, mas também as mudanças mais sutis notadas pelos indivíduos. Bom, né? Esperamos aí que vocês tenham gostado das nossas sugestões e com elas nós finalizamos o nosso momento 2. Olha como passou rápido, né? Essa formação. Já estamos aí iniciando o momento 3, onde nós caminhando para a reta final, deixamos as sugestões de atividades a serem desenvolvidas nos desdobramentos de ATPC nas escolas. Tudo bem? Bom, então vamos lá, né? Vamos conhecer, então, as atividades aí que separamos? Então, com base, né, em práticas já desenvolvidas ou ideias de práticas que sugerem colocar em ação, deixamos aí a sugestão que vocês realizem já, né, o download dos cadernos Aprender Sempre Ciências da Natureza, volume 2. Lembrando que o volume 2 ele é voltado aí para o terceiro bimestre. E que analisem as atividades propostas na SA1, pensando em abordagens que poderão favorecer discussões sobre a educação das relações étnico-raciais, aí pensando, né, claro, no retorno das férias, né? Para isso também vocês poderão se basear nas reflexões que foram desenvolvidas na formação passada, né? Que está aqui em negrito também no slide. Como são as abordagens de educação das relações étnico-raciais em seu contexto escolar? E como a área de ciências da natureza pode contribuir em sua realidade, né? Acredito que com as discussões que trouxemos aí para o objetivo específico 1, já venha uma luz, né, para que a gente possa começar a refletir e aplicar, né, essas discussões com os nossos estudantes. Aproveito para lembrar, né, que os nossos colegas de Química e de Física também estão sendo convidados a refletir, né, sobre esse trecho desse slide. Dessa forma, nós podemos desenvolver essa discussão coletiva, claro, né, na medida do possível, caso aí os desdobramentos sejam feitos de forma coletiva sobre essa temática, e por que não aproveitar a oportunidade para pensar em projetos interdisciplinares com essa temática, né? Tudo bem até aí? Vamos continuar? Bom, e aí, continuando com as nossas sugestões de atividades, também deixamos a proposta que vocês explorem as ferramentas digitais, o texto de divulgação científica, os artigos, os demais recursos que indicamos nessa pauta, né? Então, apropriem-se desse momento formativo com os pares, como eu já mencionei, né? Pois as discussões estabelecidas nas escolas são as mais ricas, né? E com maior potencial de transformação, porque aí o nosso olhar, né? A nossa lente, vamos dizer assim, ela já está mais especificamente voltada para a realidade da escola em que a gente atua. Bom, não se esqueçam, né, que vocês sempre poderão entrar em contato conosco pela comunidade de ciências da natureza,
Vocês também poderão explorar as boas práticas por meio do nosso Padlet e também contribuir, né, com essas boas práticas, deixando um pouquinho do seu trabalho para que os nossos colegas possam apreciar, possam replicar nas suas escolas. Para isso, né, nesse slide, e já aproveito para sugerir que vocês tirem um print ou uma foto, né, enquanto eu vou falando. Nós deixamos aqui o QR Code para que vocês possam acessar a nossa comunidade de ciências da natureza. Também tem o link para que vocês possam copiar e colar no buscador e acessar a nossa comunidade, deixar as suas sugestões, as suas críticas, elogios, dúvidas, né, para que a gente possa se fazer mais perto, né, de vocês, que esse é um dos nossos propósitos, como também eu gosto sempre de mencionar. Aqui também tem os links dos Padlets, chamam a atenção do link do nosso Padlet da biologia, mas também tem os Padlets dos nossos colegas da ciência, da física, da química. Então aproveitem a oportunidade, façam uma visita, verifiquem as sugestões e as atividades que eles estão deixando, né? E contribuindo com os seus demais pares, ok? Bom, então chegamos aí na nossa sistematização, né? O que nós vimos na nossa formação de hoje, né? Então hoje nós retomamos aí as estruturas da formação de Ciências da Natureza, do Programa de Recuperação e Aprofundamento para o terceiro bimestre. Nós exploramos as sequências de atividades 1 a partir de diferentes abordagens, com foco no nosso eixo formativo do terceiro bimestre, o ensino de ciências da natureza, educação das relações étnico-raciais. E também conhecemos as sugestões de atividades para o desdobramento nas escolas. Aqui nós temos também mais um QR Code, né? Aproveito para esclarecer que aquele comunidade de ciências da natureza vai direto para a equipe formativa, então eu, a Mariana, nossa coordenadora, a professora Andréia, a professora Evelise, o professor Márcio, nós temos acesso e verificamos, né, as sugestões, as dúvidas, as críticas para os nossos planejamentos. Já esse QR Code é para que vocês contem, né, o que vocês estão achando da formação e do material, né, da formação voltada ao material Aprender Sempre. Então também é muito importante, né, a sua opinião, e aí pedimos também para que vocês contribuam conosco. Por fim, né, aqui nesse slide é o slide onde nós deixamos as nossas referências, né, de todos os materiais que nós utilizamos para a elaboração da nossa pauta formativa. Então, caso você tenha interesse em se aprofundar, né, além dos materiais produzidos aí, o parecer, né, que nós discutimos, os materiais produzidos pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, aqui no finalzinho chama a atenção para o artigo, né, Cidadania, Relações Étnico-Raciais e Educação, Desafios e Potencialidades do Ensino de Ciências da Natureza, né, para que vocês também possam se aprofundar nessas discussões. Agora eu vou interromper o compartilhamento para que eu possa me despedir de vocês. Agradeço aí vocês por ter acompanhado mais essa formação, né? Me despeço de vocês, porque agora nós apenas nos veremos no terceiro bimestre. Claro que vocês ainda têm formação, né? A formação de etapa com a formadora Mariana, mas nós, nas formações de ano sério, nos veremos só no terceiro bimestre. Um grande abraço a todos. Agradeço aí aos intérpretes de Libras que nos acompanharam ao longo dessa toda a formação e toda a equipe da produção que está aqui, né, nos acompanhando. E a coordenadora Mariana, né, que também está aqui nos bastidores. Muito obrigado a todos e até mais.